Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da criança, de jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres diretamente da Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo, tá? Hoje nós vamos começar o nosso primeiro período de revisão. Estamos na lição 51, que vai revisar as ideias das lições 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou fazer com vocês uma leitura com uma breve explicação de cada explicação das lições que a gente vai revisar hoje, tá? Então a gente vai revisar a lição 1. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Lembrando a vocês que no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, como estudante e professora de um curso em milagres, as primeiras 40 lições de um curso em milagres são as mais desafiadoras para o estudante, para o praticante dos exercícios, né? E essas primeiras, então, são as mais difíceis, né? Então, a gente está na lição 1, que declara: nada do que eu vejo significa coisa alguma. A razão disso ser assim é que eu vejo o nada e o nada não tem significado. Então, o que os meus sentidos corporais me mostram? Eles me mostram um universo holográfico, um metaverso, que é o nada, porque não tem existência verdadeira. E o nada não tem significado. É necessário que eu reconheça isso para que eu possa aprender a ver. A ver como? Com a visão verdadeira, que é a visão crística, né? O que eu penso que vejo agora está tomando o lugar da visão. Tenho que abandonar isso compreendendo que não tem significado, para que a visão possa tomar o seu lugar. Quer dizer, a visão verdadeira, para que a visão verdadeira possa tomar o lugar da visão do meu sentido, do meu corpo físico, que na verdade é o meu avatar de jogo para eu poder estar dentro desse metaverso, que é um mundo ilusório, que é um mundo de sonho, como Buda já falava, que é um mundo de Maia, que é um mundo de ilusão, né? Lição 2. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu tenho julgado tudo o que contemplo. E é isso, e apenas isso, que eu vejo. E isso não é visão. É meramente uma ilusão de realidade, porque os meus julgamentos têm sido feitos bem à parte da realidade. Estou disposto a reconhecer a falta de validade dos meus julgamentos, porque quero ver. Os meus julgamentos têm me ferido e não quero mais ver de acordo com eles. Então, como a projeção do meu conteúdo mental dá lugar ao que eu percebo, na verdade, o que eu percebo eu já escolhi com a minha mente muito antes, com o meu julgamento, né? Então, vocês lembram daquela crença que eu sempre uso com vocês como exemplo, né? Desde o ano retrasado? Homem não presta. Eu projeto a minha crença de que homem não presta. E aí eu vejo chegarem perto de mim homens que não prestam. Usando essa crença como um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Usem um exemplo que melhor servir a cada um de vocês. Agora, quando vocês forem buscar uma crença para praticar observando a partir desse pensamento, eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim, procurem uma crença que seja bastante visceral para vocês, né? Então eu vou substituir para vocês entenderem. Eu tenho dado a todos os homens que eu vejo o significado que eles têm para mim. Qual é o significado que os homens que eu vejo têm para mim? Que homem, significado de que homem não presta, tá bom? Lição 3.
Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Como poderia compreender o que vejo se o tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é a projeção dos meus próprios erros de pensamento. Por que é um erro de pensamento? Porque é um pensamento do ego, da mente egóica. É um pensamento o qual eu não compartilho com Deus. Ele não veio da minha mente certa, ele veio da minha mente separada. Porque se eu estou afirmando que um grupo dos meus irmãos, isto é, os meus irmãos homens, que tem cromossomo XY, não presta, né? Esse grupo não presta, então óbvio que isso é um pensamento equivocado. Porque Deus vê os homens e as mulheres como seus filhos, filhos dele, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado. É assim que Deus nos vê, invariavelmente, tá? Não compreendo o que vejo porque é incompreensível, porque isso aqui é um holograma, um mundo de ilusão. Estou disposto a reconhecer a falta de validade dos meus julgamentos porque quero ver verdadeiramente, ver com a visão do meu ser real, que é o Cristo em mim, que é o Cristo em você, ver com a visão do Cristo. Os meus julgamentos têm me ferido e não quero mais ver de acordo com eles, né? Lição 3, né? Então, assim, só para fechar, os meus julgamentos têm me ferido, né? Então, essa crença minha de que homem não presta, ela me fere. E eu não quero mais ver a partir do óculos, né? Do óculos da crença. Não quero mais ver. Eu quero ver os meus irmãos como inocentes, todos eles, para que eu possa perceber uma expressão de inocência vinda de todos eles para mim, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir ao Divino Espírito Santo para que limpe dentro da minha mente toda a culpa, toda a ideia de pecado e todo o medo que dentro da minha mente está sendo projetado nos homens, né? Que me mostram uma expressão desagradável. De quem eu percebo uma expressão desagradável, tá? 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Como poderia compreender o que vejo se o tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é a projeção... eu acho que eu repeti, né? O que eu vejo, não compreendo porque o que vejo é compreensível. Eu vou repetir aqui. Não há sentido em tentar compreender o mundo, mas tenho todos os motivos para abandonar isso e dar espaço ao que pode ser visto e compreendido e amado. E isso aqui é muito importante, né? Porque o que Jesus nos fala no livro-texto é que eu só posso compreender aquilo que eu amo. O que o ego nos fala é que eu só posso amar aquilo que eu compreendo. E Jesus, evidentemente, ele vai inverter o ensinamento do ego. Eu só posso compreender aquilo que eu amo. Se eu amo o meu irmão verdadeiramente, eu poderei então compreendê-lo. Por mais desafiadora que seja a expressão dele, né? Manifesta na terceira dimensão, no metaverso, na Matrix, eu poderei compreender. Eu não preciso concordar, tá? Eu não preciso estar de acordo, mas eu vou compreender. E como é que eu vou compreender? Entendendo que aquela expressão do meu irmão é um pedido de amor. Se não é uma expressão de amor, então é um pedido por amor, né? A gente já sabe isso. Eu posso trocar o que vejo agora por isso, apenas estando disposto a fazê-lo. Não é essa uma escolha melhor do que aquela que fiz anteriormente? Sim. Lição 4. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Esse pensamento, homem não presta, esse pensamento ele não significa coisa alguma. Ele não significa coisa alguma, por quê? Porque ele é um pensamento que vem de uma mente ilusória, que é a mente do ego. Que vem de uma mente que não tem realidade, que é a mente do ego. Se ele vem de uma mente que não tem realidade e as ideias não abandonam a sua fonte, então esse pensamento não significa coisa alguma, né?
Os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, porque eu estou tentando pensar sem Deus. Eu estou tentando pensar a parte de Deus. Eu estou tentando pensar com a minha mente separada, né? Os meus pensamentos reais são aqueles que penso com Deus. Os meus pensamentos reais são apenas os pensamentos que vêm da minha mente certa, a qual eu compartilho com a mente de Deus, do meu Criador. Não estou ciente deles, né, dos meus pensamentos reais, porque tenho feito os meus pensamentos, e aí são os egóicos, né, para tomarem o seu lugar. Estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma. Estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos egóicos não significam coisa alguma e que estou disposto a abandoná-los. Escolho que sejam substituídos por aquilo que tensionavam substituir. Meus pensamentos são sem significado, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus, né? Então, eu é como diria Albert Einstein, né? Daquela citação famosa dele. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes. Essa é a minha frase dele que eu mais amo, né? O grande físico Albert Einstein, né? Quero conhecer os pensamentos de Deus. Ele queria compreender o mundo, né? Ele queria ver o que estava além. Para quem entende aí um pouco de física, ele concebeu a teoria geral da relatividade. E a teoria, foram duas, a teoria da relatividade especial e eu acho que a teoria geral da relatividade. Tá? Foram várias teorias. Ele foi um dos grandes gênios que a física teve até hoje. E ele só conseguiu conceber a teoria da relatividade porque ele olhava além. Ele olhava para além da matéria. Então ele é o responsável pela formulação daquela famosa equação E é igual a m vezes c ao quadrado, onde E é energia, m é a massa de um corpo e c é a velocidade da luz ao quadrado. E a velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que ele dizia? Que toda a matéria, se multiplicada pela velocidade da luz elevada ao quadrado, ela daria uma quantidade de energia. O que ele disse é que matéria e energia são, na verdade, intercambiáveis. O que a gente vê como matéria, na verdade, é energia condensada. Então, ele foi muito feliz na frase dele, né? Eu quero conhecer os pensamentos de Deus e o resto são meros detalhes. Por isso, ele conseguiu ir tão fundo, né? Por isso que ele é considerado um dos pais da física moderna. Da física que o pessoal fala hoje, da física quântica, né? Que vocês já sabem que eu tenho uma certa dificuldade com isso, né? Que é o olhar da física para o nível do átomo, para o que está acontecendo dentro do átomo, que é a menor unidade da matéria, tá? E por fim, a 5, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino, né? Eu estou transtornado pelos meus pensamentos, né? Por isso que eu estou transtornada, né? Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, porque estou constantemente tentando justificar os meus pensamentos. Estou constantemente tentando fazer com que sejam verdadeiros. Faço com que todas as coisas sejam minhas inimigas para que a minha raiva seja justificada e os meus ataques autorizados, para que a minha culpa possa ser projetada no outro. Eu preciso de um receptáculo para a minha culpa, para eu poder ter uma paz mínima no meu ego, né? Então eu tô sempre buscando alguém para culpar, para atacar e para ter os meus ataques justificados, né? E aí eu consigo ter algum alívio enquanto eu estou na mente do ego. Porque quando a gente vai fazendo esse trabalho com o Curso em Milagres, a gente não precisa mais desses subterfúgios, porque a gente começa a se acostumar através da prática das lições,
dos exercícios do livro de exercícios, através da prática da meditação, através da prática da nossa oração, da nossa conexão com Deus, a gente vai ficar na nossa mente certa. Então não preciso mais sair culpando os outros, né? A mente da gente, ela vai sendo irrigada pela água limpa da mente certa. A mente errada, né? A gente começa a criar uma ponte. Que ponte é essa? Né? É o Divino Espírito Santo. A gente começa a ficar mais na mente certa. Então a gente é meio que assim, a gente começa a deixar os outros em paz, né? Não tô mais me ocupando do que o outro tá fazendo, né? Não tô mais me ocupando do que o outro tá fazendo, né? E depois eu vou contar pra vocês uma história que me aconteceu hoje no café da manhã, muito engraçada. Depois eu conto. Bom, faço com que... Tá, já li. Ao conferir as coisas esse papel, não reconheci o quanto tenho usado equivocadamente todas as coisas que vejo. Tenho feito isso para defender um sistema de pensamento que tem me ferido e que eu já não quero mais. Eu estou disposto a abandoná-lo. Abandonar o quê? Abandonar esse sistema de pensamento que me fere, que é o sistema de pensamento que diz que as outras pessoas são o meu inimigo, que diz que eu sou a inimiga das outras pessoas, né? Então eu quero abraçar hoje um sistema de pensamento de interesses compartilhados. E aí eu vou ler a última frase da introdução da primeira revisão, tá? Ele diz assim: notarás, para os propósitos da revisão, que algumas das ideias não são dadas exatamente na sua forma original, quer dizer, a forma original dos exercícios lá de um mês atrás que a gente fez, né? 50 dias atrás, né? Use-as tal como são dadas aqui. Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias da forma que foi sugerida então, no passado. Aí ele vai e fala uma frase que é muito importante. Agora estamos enfatizando as relações entre as 50 primeiras ideias que abordamos e a coesão do sistema de pensamento ao qual elas estão te conduzindo. Então a gente está indo para algum lugar. Para que lugar a gente está indo, meus amores? Nós estamos indo para o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a Jaque está hoje perdendo praticamente 20 minutos do vídeo para falar da revisão das lições se a gente está numa jornada de cura da criança interior? Porque eu quero que vocês entendam que quando vocês chegaram nessa vida, nessa encarnação, nessa vida material, a mente de vocês era muito menos egóica. O ego precisou ser formado, porque nós estávamos vindo do plano espiritual. Então, aquela criança, de alguma maneira você vai poder puxá-la, né? Fazer um recall aí da sua criança interior. E você pode falar para ela, realmente, nada do que você vê significa coisa alguma. As crianças não ficam assim quando elas são muito pequenas? Elas olham para o mundo e elas não entendem nada. Aí ela ainda não sabe, mas ela tem dado a tudo que vê o significado que aquilo vai começar a ter para ela. Fala para sua criança que é ela que está dando o significado àquelas cenas, né? E aí outra frase que é muito comum para a criança, se ela pudesse falar, ainda não fala, muitas vezes está pré-verbal ainda. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. A criança não entende nada do que ela vê. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Talvez ela ainda nem consiga se dar conta de que ela tem determinados pensamentos. E a criança nunca está transtornada pela razão que imagina. Observem, a criança normalmente ela está transtornada porque está faltando para ela um sentimento de segurança, né?
que a criança mais precisa. Do que a criança mais precisa? De um sentimento de segurança que vai vir primariamente do seu pai, da sua mãe, ou daqueles indivíduos adultos que estão na sua infância, que estavam lá na sua infância, exercendo essas funções parentais, a função paterna e a função materna, né? Então, a gente está voltando na nossa jornada de cura da nossa criança, das nossas crianças interiores. A gente está voltando para a formação do ego dela, né? Não é isso que a gente fala? E esse ego, sei lá, 90% dele vai ser formado até os 7 anos de idade. E o restante, os 10% restantes, entre os 7 e os 14 anos e meio, 15 anos, né? E aí já era, formou-se o ego. Formou-se a estrutura egóica, tanto no sentido freudiano quanto no sentido de um curso em milagres, e o indivíduo está pronto para estar nesse mundo de maia, de ilusão. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me lembro que quando eu tinha 5 anos, os meus pais, a gente no final do ano, a gente foi fazer uma viagem para São Lourenço, que é uma estância hidromineral em Minas Gerais, né? E vocês sabem que eu sou carioca, que eu nasci no Rio. E aí, gente, a gente estava num hotel lá, eu tava com os meus pais e com, acho que 2 casais de amigos dos meus pais. E aí teve um dia no jantar que eu e a minha irmã, eu me lembro disso como se fosse hoje, gente. Eu me lembro da blusa que a minha mãe estava vestida, vocês acreditam? A gente tava lá jantando com eles, e aí a gente terminava de jantar, eles ficavam na mesa, e eu e a minha irmã, a gente ia brincar de correr pelo restaurante. Eu tinha 5 anos, talvez 5 anos e meio, alguma coisa assim. Aí, gente, eu fui correr pelo restaurante e me perdi. E aí, eu, criança, né, muito pequena, eu sentei no chão, ou sei lá, me sentei numa cadeira e comecei a chorar. Abri o berreiro. Obviamente que minha mãe apareceu rapidamente. Mas naqueles segundos, entre eu me dar conta de que estava perdida, estava longe da minha irmã mais velha, né? Estava longe dos meus pais, não via os meus pais e me sentia abandonada, perdida, só. Naquele, sei lá, 1 minuto, 2 minutos até minha mãe ir lá me acudir, que sofrimento. Que sentimento de dor e de solidão e de vazio, de abandono, né? Então, vejam a interpretação que a criança teve de um evento que para um adulto seria muito corriqueiro. Ah, eu me perdi, então agora eu vou ter que achar o caminho de volta para a mesa onde estão os meus pais, né? E aí? Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês com esse exemplo? Quero mostrar para vocês que a criança deu um significado já, que era dela, que era válido para ela, eu no caso, para aquele evento, que foi um significado de abandono. Por quê? Porque eu, por motivos aqui que eu não vou comentar hoje, talvez em algum momento eu comente, eu já tinha uma ferida muito grande de rejeição e abandono abertas na minha psique, né? E aí eu me vi ali só num restaurante de um hotel muito grande e eu abri a boca a chorar, entrando em contato com o meu próprio sentimento de abandono, né? E meus pais estavam ali, meu pai estava ali, minha mãe estava ali, os amigos dele estavam ali, né? Então eu acabei dando àquele evento um significado. E é uma ferida que ainda está dentro de mim. E hoje à noite, antes de dormir, eu vou meditar e vou levar amor para aquela criança, né? E é isso que eu quero que vocês façam hoje. Busquem um evento da infância de vocês que talvez tenha sido um evento corriqueiro para um adulto, mas que para a criança interior de vocês teve um significado que a mente infantil de vocês atribuiu e que foi doloroso. Então levem essa cura, levem a cura, o amor, o afeto, o consolo, o conforto, a segurança. Vão lá. Lembrem-se de que o tempo é uma ilusão. Sua criança, minha criança está lá,
perdida lá no restaurante, né? Abandonada lá naqueles 2 minutos, esperando a mãe vir acudir. Então eu vou lá levar o meu amor e o meu conforto para essa criança, tá bom? Agora a gente lê a reflexão do dia 51, do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, que é Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. E o dia 51 diz: em Deus, todas as coisas são possíveis. Algumas? Não, todas, né? E eu tô aqui no seminário da Seichonoye e de repente eles param e fazem relato de experiência e chamam as pessoas para irem contar o relato de experiência. E aí você ouve umas coisas bizarras que você fala, gente, eu só acredito porque eu tô aqui, porque eu tô ouvindo, porque eu sei que essa pessoa não tá mentindo, né? A gente ouve coisas impressionantes. Curas de doenças, emprego que veio do nada. Um médico que estava assistindo, que está no seminário ontem, ele estava contando que ele em meditação ele recebeu uma inspiração para uma descoberta científica que ele fez e que ele vai apresentar, já publicou numa revista científica super importante, vai apresentar em congressos importantes, já está com 3 congressos marcados para apresentar a descoberta científica que ele fez meditando, que veio pronta, tipo, fez o download da descoberta científica, né? Que era assim que o Einstein trabalhava, né? Dizem que ele meditava 3 horas por dia, olhando para uma parede branca. Que ele ia para os jardins lá da universidade onde ele lecionava, né? Porque ele era... Eu acho que o Einstein ele era alemão, mas ele acabou, no final da Segunda Guerra Mundial, ele foi para os Estados Unidos, né? Então eu não sei se ele lecionava em Harvard ou no MIT, e disse que ele ficava lá nos jardins da universidade, lá olhando para o nada, ele estava meditando, ele estava fazendo o download das descobertas científicas. Outro que fazia download era o Nikola Tesla, que foi o inventor da corrente alternada. E a corrente elétrica alternada foi o que fez com que nós pudéssemos ter a eletrificação das cidades da forma como nós a temos hoje, né? Com uma usina que gera energia bem longe do centro de consumo, né? E ele fazia download, ele dizia isso, ele contava, ele falava, olha, o equipamento ele vem pronto para mim, eu só faço me sentar e desenhar. E me é dito para que cada peça serve e o que cada peça vai fazer. Claro, gente, que para fazer esse download dessa forma, o Nikola Tesla, ele tinha estudado que nem um condenado, ele era um gênio, né? E ele era um visionário, né? Ele tinha uma formação sólida, teórica muito sólida, né? E aí eles faziam downloads. E o médico, o otorrinolaringologista, ele contou que ele fez o download de um negócio na meditação para ajudar nos testes de pessoas que tiveram Covid e que ficaram sem olfato. Impressionante. Então, dia 51, em Deus todas as coisas são possíveis. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um milagre não é mais difícil do que o outro. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Eu sou um com Deus. Nós podemos apenas ter aquilo que nós permitimos a nós mesmos ter. Eu não fecharei os meus olhos e então ficarei descontente com a escuridão. Eu não vou perder o milagre negando a sua existência. Eu estou aberto a receber as bênçãos que a fé no amor conferem. A oração. Que eu hoje não limite a minha mente, que eu não limite a minha mente no dia de hoje. Eu estou aberto à possibilidade das infinitas possibilidades. Eu estou aberto ao bem ilimitado que o universo tem guardado para mim. Eu sei que em Deus há infinitos milagres e que eles me são destinados. Então pense como seria a sua vida se você acreditasse que em Deus há infinitos milagres para chegarem na sua vida.
infinitas coisas boas, infinitas curas, infinitas mudanças de percepção, infinitas correções para a sua mente, infinitas expiações, infinito amor, infinita aprovação, infinita aceitação do seu Criador, infinito carinho, infinitas bênçãos, infinitas alegrias, infinita prosperidade, infinita abundância. E que você só precisa se abrir para fazer um download de tudo isso. E como você vai fazer o download, meu querido? Meditando, né? A gente vem aqui para Seitinoye e ouve o dia inteiro isso que eu falo para vocês todo dia. Você é o Filho de Deus perfeito e maravilhoso, né? Eu é que completo, inteiro, completo e isento de pecado. Por que eu completo? Porque o inteiro, o completo, o perfeito, eles são a raiz do ensinamento de Jesus Cristo. Em ti, nada falta. Isento de pecado, porque você tem que lembrar que você não tem pecado. Porque se você ficar agarrada na ideia de pecado, você nunca vai se permitir acreditar que é inteiro, completo, maravilhoso e perfeito. Não vai. Então a gente tem que falar que é isento de pecado. Então eu venho pra cá e eu ouço o dia inteiro. Isso, né? Então, diga isso para você todos os dias. Diga, você fulaninho, você fulaninha, você Jaqueline, você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, harmoniosa, como a gente diz aqui, né? E aí sim, você vai se sentir merecedor, merecedora de todas essas coisas que Deus tem para te dar. As bênçãos, os milagres, as alegrias, a prosperidade, a abundância, a felicidade, tá? Isso é muito importante. Então, gente, eu já tô aqui com 32 minutos de vídeo. Eu vou ler só um parágrafozinho aqui do Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a prática de um curso em milagres, pra gente não perder o rumo, tá? Então, ele vai falar, a gente tá comentando, lembrando que a gente tá comentando a sessão Função Especial, que é do capítulo 19 do livro Texto, e ele vai comentar a seguinte frase: o perdão é para todos. E aí eu completo: o perdão acima de tudo é para você, tá? Porque se você conseguir se perdoar, você vai poder parar de projetar culpa nos seus irmãos e de perceber malfeitos e ataques dos seus irmãos, vindo dos seus irmãos para você. Aí o Dr. Kenneth fala: esse é o maior tema ao longo de todo um curso em milagres, expresso de muitas formas diferentes. Ninguém pode ser eximido do seu perdão, porque se nós excluímos qualquer pessoa que seja, inclusive aquele político que você odeia, ele tem que ser incluído no seu perdão. Nós afirmamos que a filiação de Deus não é não é uma. E, portanto, de novo, nós crucificamos o seu filho, o Filho de Deus não dividido. No poema de Helen Schucman, As Dádivas do Natal, ele é aberto com as seguintes linhas. Cristo não passa por ninguém, né? Não deixa ninguém de lado. Através disso você sabe que ele é o Filho de Deus. Você reconhece o seu toque na gentileza universal. O seu amor se estende a todos. Os seus olhos olham o amor de Deus em tudo e em todos que ele vê. Do livro As Dádivas de Deus. Nós sabemos que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo e segurando as mãos de Jesus e olhando através da visão do Cristo quando a nossa atitude em relação a uma pessoa não exclui a outra, né? Com relação ao comportamento, incluindo o nosso envolvimento com o sexo e o dinheiro,
enquanto, né, o comportamento, incluindo o envolvimento com sexo e dinheiro, possa ser necessariamente limitado na sua expressão, isso não tem a ver com excluir especificamente ninguém pelo julgamento dos interesses separados. Para declarar novamente o que já foi enfatizado através desse livro, a atividade sexual e o interesse no dinheiro não são em si mesmos da mente errada, tá? Eles são neutros, né? Eles não são nada. Então, é a mente errada que vai dar um propósito para eles ou a mente certa, tá? Lembrando que a gente já falou isso aqui 50 vezes, mas temos que repetir. É na expressão do objetivo do ego, dos interesses separados, que está o problema. É isso que precisa ser desfeito através do perdão dos outros e de nós mesmos. E então, o perdão ele deve ser para todos. Do contrário, ele não será perdão para ninguém. Então, eu tenho que perdoar a todos, né? E como eu usar o dinheiro para os meus interesses separados? É eu usar o dinheiro somente para os meus propósitos egoístas. É eu querer a lei do Gerson, eu quero levar vantagem em tudo, né? É eu me separar do meu irmão, é eu não fazer nada para ajudar ninguém, né? É eu não entender que eu posso, de repente, ajudar alguém que esteja passando necessidade. E como seria o uso do sexo para um propósito do ego? É a mesma coisa, o interesse não é compartilhado. Então, violências sexuais, estupro, abuso sexual de menores ou não, eu mentir, por exemplo, um homem que mente para uma mulher que ele quer um relacionamento, dizendo para ela que ele quer um relacionamento com ela quando na verdade ele só quer sexo. É uma mulher que mente para um homem quando ela diz que o ama e ela vai e faz sexo com ele porque ela tá querendo algo material em troca, porque ela quer que ele sustente ela, que ele dê as coisas para ela, né? Relacionamentos todos por interesse, né? E os relacionamentos por interesse, eles vão muito além do sexo e do dinheiro. Eles podem ser um relacionamento por interesse, por exemplo, eu tenho um caso com meu chefe porque eu sei que ele vai me dar uma promoção, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou tendo relacionamentos utilitaristas, né? Eu estou dando ao relacionamento e àquela união sexual um propósito que é totalmente do ego, né? E aí eu posso fazer isso com o sexo, com o dinheiro e com tudo que eu quiser no nível da forma. Tá bom, meus amores? Então revejam as lições da revisão do dia de hoje, tá? Deixa eu ler uma vez elas mais aqui com vocês, que eu me esqueci. Revejam as lições do jeito que eu orientei vocês para dar uma olhada na criança interior. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma. E eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Tá bom? Amanhã, muito provavelmente, o vídeo, ele só vou fazer o upload lá pro final da tarde, porque a gente vai sair daqui de Biúna com pressa, depois do almoço. Então, eu só vou conseguir gravar o vídeo quando eu chegar em São Paulo e fazer o upload quando eu chegar em São Paulo, tá bom? Então, esperem o vídeo lá pra, sei lá, 4, 5 horas da tarde. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Lembrando que eu tô aqui em todas as nossas práticas e cerimônias, mandando para vocês toda a luz que eu estou recebendo nesta academia de treinamento espiritual, que é um dos meus lugares favoritos no planeta Terra. Então, tudo que eu tô recebendo para mim, eu tô enviando para todos aqueles que me seguem, que me acompanham, que me dão a honra de aprender alguma coisa daquilo que eu ensino. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueçam de pedir, de olhar para o dia de hoje, para as coisas no dia de hoje, através da visão dos olhos do Divino Espírito Santo, segurando nas mãos do Mestre Jesus Cristo. Um beijo, queridos. Até amanhã.